Oiê, olá meus amores do 7º ano, vamos continuar a estudar povos africanos. Aula passada vimos Reino, Mali, Gana e Songhai, também as rotas transarianas ali na região do Sahel. Hoje vamos conhecer mais dois povos, né? Os Yorubais e os Bantus. O que vai diferenciar? Por que a gente estudou os reinos juntos e agora vamos estudar Yorubais e Bantus juntos? Porque eles não formaram um reino ou um império, ou seja, com poder centralizado na mão de um governante, né, de um rei ou imperador que governava toda aquela região. E sim, eles têm uma característica que é a linguagem, né, e a cultura, mas principalmente a linguagem, que vão ligando essas sociedades. Então a gente está vendo aqui, ó, os Yorubás, que hoje é a região da Nigéria, os países Nigéria, Benin e Togo, tá? Vieram daqui. E os Bantus, que hoje é Angola, Congo e Moçambique. Então toda aquela parte aqui mais ao sul da África. Então a gente estudou já no ano passado Egito, Núbia, norte da África. Agora está estudando região ao sul do Saara, né, do Sahel. E estamos estudando agora Yorubás, aqui na costa do Golfo da Guiné, e mais ao sul os Bantus. Próximo vídeo vamos estudar também a Etiópia, a cidade de Axum. Pois bem, e eles, junto dos malês que a gente viu na aula passada, vão se constituir como os principais etnias que vieram escravizadas para o Brasil, tá? Então isso é muito importante, estudar todas elas e tendo em mente a influência que vai ter na nossa cultura também. Pois bem, vamos falar primeiro dos Yorubás. Os Yorubás, né, eles tinham, se organizavam em torno de quem falava essa língua ali na África Central, né, onde eu mostrei para vocês, atual Nigéria, Togo, pega uma partezinha de Serra Leoa, e eles vão criar um grande centro civilizatório, ou seja, eles vão influenciar outras regiões, né, não só com a sua língua, mas com a sua cultura, o seu comércio, a metalurgia. As três principais cidades-estados, que a gente também chama de reino, são Oió, Queto e Ifé. Tá? O que a gente vai falar de Ifé agora? Só para vocês terem uma dimensão, aqui. Também vamos falar do Benin, que vai ser muito influenciado pelos Yorubás. Tá? Vai ser essa grande influência. Essas cidades-estados eram o mesmo conceito, gente, que a gente estudou da Grécia Antiga. Essa mesma ideia. São cidades independentes, né, com seu governo, com seu modo de governabilidade política independente, que são ligados culturalmente, nesse caso, principalmente pela língua, entre si. Tá? Lembra? A gente viu a diferença Atenas, Espartas, nesse sentido. Ok? O reino de Ifé. O reino de Ifé, né, veio da cidade de Ifé, no sudeste da atual Nigéria, que significa o que é vasto. Vasto é o que é grande, né? É ao longo. E é uma cidade considerada sagrada. Por quê? Né? Alguns mitos de origem dos seres humanos e da religiosidade teriam vindo justamente da cidade de Ifé, que é onde Oduduá, né, um orixá, um ancestral divino de todos os Yorubás, né, teria criado justamente Ifé. E aí, é lá nessa cidade que toda a religião tradicional Yorubá, que lá na língua Yorubá chama orissas, lembra o quê? Orixás, né? Que é o que a gente chama aqui de candomblé no Brasil, veio com os escravizados. E é uma das maiores religiões, né? Uma religião importante aqui, afrodescendente. E além de Ifé ser esse centro religioso, também era uma referência política das outras cidades-estados, como a gente viu, por exemplo, Atenas em relação às outras cidades-estados. Nesse caso era Ifé. A gente vai falar na nossa aula um pouco mais sobre cada orixá, mas o que é importante? Eles são, né, deuses ligados, né? Na verdade, eles são os elementos da natureza. Então, por exemplo, aqui, ó, Nhançã é dos raios e dos ventos, né? Iemanjá, da água salgada, Oxum, da água doce, de rios, Oxóssi, das matas, e por aí vai.
né? Então, eles são forças da natureza. Quando alguém cultua um orixá, está cultuando o Yansan, mas está cultuando o quê? Né? Os ventos, os raios, essa força da natureza. E por aí vai. Depois a gente vai ver a característica de cada um, mas o importante é ver que são politeístas, no sentido que são vários deuses, cada um tem a sua característica, a sua força da natureza, a sua cor, sua alimentação específica. E aqui, né, Oxalá, que seria, por exemplo, Jesus. Por quê? Aconteceu quando os escravizados vieram para o Brasil, eles eram proibidos, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, eles eram proibidos de cultuar a sua religião e eram obrigados, né, a cultuar a religião dos europeus, a católica. Então eles começaram a fazer o quê? O sincretismo religioso. O sincretismo eles fingiam que estavam cultuando os santos católicos, ou Jesus, quando na verdade eles estavam pedindo e fazendo, né, suas preces para os orixás. E esse reino de fé que teve o auge no século XIII ao 12 a 14, desculpa, vai ser esse centro comercial, essa referência cultural e política, além de econômica, e quem governava era o Oni. Olha, isso é uma escultura representando Oni, que era o chefe dessa monarquia, que também, assim como em outras civilizações, estava, né, com uma característica de divindade, porque ele teria sido escolhido para ser o monarca. Tá? Eles vão desenvolver técnicas de metalurgia que vão facilitar e melhorar muito a sua agricultura e facilitar também nas trocas comerciais, tanto de metais quanto de produtos, né, artefatos vindos do metais, como desenvolvimento agricultural. Pois bem, agora o reino de Benin, falei com vocês agora há pouco, que tem essa proximidade, essa influência, né, dos Yorubás. Quem governava lá eram os Obás, tá? Benis, Obás, e eles vão comandar um grande império do século XIII ao século XIX. Olha quanto tempo durou. Tá? 6 séculos, 600 anos. Fiz a conta certa? Acho que fiz, hein? Pois bem, eles vão fazer muito comércio, né, com os europeus, o que vai fazer com que Benin, ó, aqui é a região de Benin, esse aqui é o Rio Níger, e Fé está aqui, Oio, que é outra cidade-estado que eu mencionei para vocês, aqui. Vai crescer muito justamente com esse comércio com os europeus, tá? Por isso também vai perdurar até o século XIX. Os Obás, né, que eram os governantes do Benin, então vocês podem ver pela imagem, né, pela pintura, já mostra uma posição de destaque das pessoas seguindo, né, aqui com mais vestimentas como uma cerimônia, um momento oficial, e aqui no momento mais do dia a dia, mas sempre nesse destaque, músicas, referências, como todos os monarcas. O que eu quero dizer é, a gente fica muito falando de monarquia, realeza da Europa. Gente, tem na África, a gente viu reinos, impérios, então você tem cerimônias, tudo isso. É importante a gente não esquecer, né, dessas características e não reduzir a África a uma coisa só. É um continente que, ó, muita coisa. E aí, vamos passar para os bantos. Bantos vem, né, o significado de povos ou homens. Os bantos, eles estavam organizados por mais de 400 etnias que tinham essa língua em comum, ali na região central e sul da África. A atual República dos Camarões, mas também, como a gente viu, outras regiões como Angola, Moçambique, Congo, tá bom? Toda essa região vai ter descendentes de bantos. O que aconteceu? No final do século XIII, eles ocuparam 2/3 do território africano. Então, mais da metade, né, do território africano tinha banto. E aí o que acontece? Também eram metalúrgicos, também faziam comércios e desenvolviam, né, instrumentos de ferro, tanto religiosos quanto para a agricultura,
para melhorar a sua alimentação, e quando você melhora a sua alimentação, você, né, tem mais vigor, você tem mais saúde, e você conquista mais territórios, influencia mais pessoas, como no caso também dos bantos, e algumas línguas, né, que eles falavam, por exemplo, o quimbundo e o kikongo. Olha aqui o mapa, tá? Ó. Tcharam! Os bantos. Aqui os sudaneses, que são os reinos que a gente viu. Mali, Gana, Songhai, ó, Tombuctu aqui. Aqui os iorubás, que também são dessa região, considerados os sudaneses. Então, só para mostrar, gente, são etnias diferentes, são características diferentes, não só física, mas como pinturas corporais, vestimentas, tá? E são registros históricos mostrando como era a diferença nos traços, né, na cultura, na sua expressão dos bantos. E aí, um dos reinos mais importantes foi o do Congo, né? O reino banto do Congo. Quem governava o reino banto do Congo era este camarada, que um deles foi esse camarada, o Mani Congo. Fica engraçado, né? Parece outra palavra, Mani Congo. Porque Mani era o nome da autoridade, o significava justamente o governante, o imperador, né? Esse rei. E aí você pode ver as vestimentas reais, ele tá com uma espada toda bonita, né? A capital era Mizamba Congo e possuía cerca de 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, era a população de Portugal, mais ou menos. Tá? Também ali dos centros urbanos de Portugal, na mesma época. Tá? Então era uma grande cidade, a capital. Que ruínas lá no Congo, e era uma sociedade burocrática. Quando a gente fala isso, quer dizer que você tem uma divisão grande de funcionários públicos que vão controlar e fazer a máquina administrativa funcionar. Eles cobravam vários impostos, né, para poder também sustentar esse reino. E mesma coisa, faziam pecuária, metalúrgico, agricultores, e comercializavam ferro e sal pelas caravanas que a gente viu que atravessavam a África, o deserto do Saara, né? Então comercializando com outras regiões africanas e exportando também para Europa, Península Ibérica, Oriente Médio, enfim. Quando Portugal chega em 493, o Mani, o rei, o Nzinga Mambenha, o que ele faz? Ele se converte ao catolicismo. Por quê? Porque o rei de Portugal falou assim, eu te ensino as técnicas de navegação, tá? Desde que você forneça escravos para mim e considere aí, ó, dê uma olhada aí no cristianismo. Ele acaba se convertendo ao cristianismo e ele vira João I, tá? Então você tem uma troca de favores, uma promessa de Portugal que, spoiler, não vai ensinar tanta coisa assim. Eles queriam invadir, eles queriam escravizar, pegar escravos e lucrar muito em cima disso. E aí começa o tráfico atlântico. Gente, só para vocês darem uma olhada, depois a gente vai ver isso com mais calma junto, como o Brasil vai se tornar o país com mais presença de mais africanos fora do continente africano, claro. Então, ó, você tem a rota vindo de Moçambique, Angola, Minas e Guiné. Todas essas rotas de escravizados. Rio de Janeiro, vocês podem ver um centro, aqui um porto central para a Colônia do Sacramento também, fazia a volta, ia lá para a Argentina, né, para a capital Buenos Aires. Então vocês podem ver como os portos, principalmente, né, Belém, São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos, grandes portos de entrada dessa mão de obra escravizada que começa aqui no século XVI para o continente americano. E antes eles já estavam escravizando pessoas para a África e outras regiões, tá? E aí, os iorubás, os bantos, foram, né, um dos que mais influenciaram a nossa cultura. E aí eu já vou deixar uma tarefa no vídeo, tá? Eu vou abrir no Teams, vou explicar tudo com calma, mas só para falar para vocês. Qual é a tarefa? Pesquisar as influências dos iorubás e dos bantos na nossa cultura
brasileira, na formação social e cultural, duas coisas. Onde está a formação, a importância? Uma dica eu já vou dar, que está aqui na imagem, ó. Palavras como dengo. Eu amo essa palavra, gente, dengo, não é uma gracinha? Dengo, cafuné, muvo, cabadá, quitanda. Ou seja, já temos palavras do nosso vocabulário. Quero que vocês pesquisem o que mais temos de influência dos iorubás e bantos, né, que junto dos malês e outras etnias vieram para o Brasil, tá bom? Nessa condição de escravizados, mas deixaram e continuam perpetuando sua cultura, seu processo de identidade, tão importante, tá bom? Então até a próxima aula, um beijo, tchau!